Bom dia, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Tudo primeira? Tudo belezinha? Pessoal, pedir paciência a vocês mais uma vez. Isso tudo vai se resolver e nós vamos voltar para a sala de aula. Enquanto isso não acontece, nós estamos aqui, temos que produzir, temos que continuar trabalhando. Nós não podemos deixar que pare por conta disso. Então, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, certo, pessoal? Na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre a questão da orientação e navegação terrestre, certo? Então, nós aprendemos a nos orientar com bússola, saber se orientar espacialmente. Nós também falamos um pouquinho sobre a questão da técnica do passo duplo. E esse conteúdo que nós vimos semana passada, pessoal, eles vão ser usados na modalidade esportiva que eu vou apresentar para vocês hoje, certo? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a corrida de orientação, certo? Então lembrem-se, tudo que nós vimos semana passada, o conteúdo que nós vimos de navegação e orientação terrestre e da questão da medição e estimação de distâncias a serem percorridas a pé, certo? São conteúdos que vão ser aliados e vão ser utilizados no nosso conteúdo de hoje, na nossa modalidade esportiva de hoje, certo? Só mudar aqui e chegamos no nosso slide, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a corrida de orientação. Algum de vocês já ouviu falar sobre corridas de orientação? Sabe o que é uma corrida de orientação? Pode ser, pessoal, que vocês já tenham participado de uma atividade desse tipo, mas não com esse nome. Então, digamos que traduzindo em miúdos, pessoal, nós podemos comparar a corrida de orientação, pessoal, a uma atividade que geralmente os professores de educação física realizam ainda na escola. Enquanto você está na educação básica, é provável que você já tenha participado de alguma atividade de caça ao tesouro. Então, de maneira bem grosseira, nós podemos dizer que a corrida de orientação funciona basicamente como uma caça ao tesouro, certo? Então vamos para frente. A corrida de orientação ou simplesmente orientação é uma moderna modalidade desportiva que usa a própria natureza como campo de jogo. É um desporto em que o praticante tem que passar por pontos de controle, que são os PCs, marcados no terreno no menor tempo possível com o auxílio de um mapa e de uma bússola. Pessoal, como eu disse para vocês, a corrida de orientação ela pode ser comparada a grosso modo como uma prática de caça ao tesouro, certo? Mas isso não quer dizer que a modalidade em si, a modalidade esportiva, vai funcionar como uma simples prática de caça ao tesouro, certo? Na nossa definição aí, pessoal, ela apresenta que a própria natureza, que nós usamos a própria natureza como campo de jogo. Mas não necessariamente, pessoal, eu preciso realizar essa minha atividade na natureza, certo? Então, eu mesmo já participei de corridas de orientação em parques, em clubes, certo? Lógico que clubes grandes, certo? Também já participei de corrida de orientação na rua, certo? E também dá para realizar uma corrida de orientação em trilhas em meio à natureza. Vamos para frente. Falar um pouquinho, pessoal, sobre os aspectos históricos. A orientação teve início por volta de 1912, na Suécia, quando o major Ernest Kilander organizou os primeiros percursos e competições. O esporte estendeu-se pela Europa, principalmente nos países nórdicos, passando a ser matéria obrigatória para as crianças suecas em 1942. Pessoal, o major Ernest Kilander foi o precursor da modalidade, ele que inseriu ela digamos que em toda a Europa, certo? E vale ressaltar que essa modalidade, pessoal, ela segue técnicas militares, certo? Então, os primeiros registros que nós temos das práticas de orientação estão sempre ligadas aos militares. Em 1961, em Copenhague, foi fundada a Federação Internacional de Orientação, pessoal. Hoje com sede em Helsinki, na Finlândia, tendo mais de 50 países filiados, inclusive o Brasil. Em 1977, a orientação foi reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI, como uma modalidade desportiva, embora não tenha sido incluída como prova integrante dos Jogos Olímpicos até os dias de hoje.
No Brasil, a orientação só chegou na década de 70, por intermédio das Forças Armadas, como eu já tinha dito para vocês, ela sempre está ligada a técnicas militares, que percebendo as vantagens do esporte para o treinamento militar, logo a adotaram, sendo a mesma desde 1974 matéria curricular na Escola de Educação Física do Exército. Então, pessoal, os aspectos de orientação e navegação terrestre que eu já passei para vocês semana passada, mais a corrida de orientação, é matéria obrigatória no currículo do curso de Educação Física do Exército. Porém, a orientação só começou a desenvolver-se efetivamente como esporte aberto ao público em geral em 1986, quando foi realizada a primeira competição oficial de orientação no Brasil. O primeiro campeonato metropolitano de corrida de orientação de Curitiba, realizado no Parque Birigui. Em dezembro de 1996, na cidade de São José dos Campos, foi realizado o primeiro Troféu Brasil de Orientação, com a participação da elite do esporte àquela época. A partir deste evento, ampliou-se o número de clubes e federações do Brasil, o que permitiu que se concretizasse no dia 11 de janeiro de 99 a fundação da CBO, a Confederação Brasileira de Orientação, órgão este que gere o esporte até os dias atuais. Como funciona a corrida de orientação, pessoal? Muito simples. No início da competição, cada praticante ou equipe, então, pessoal, aí é uma modalidade que ela pode ser realizada individual ou em grupo, recebe um mapa onde estão marcados pequenos círculos que correspondem aos pontos de controle, que são materializados no terreno por prisma, quadrado de 30 cm de lado, em tecido, metade na cor laranja e metade na cor branca, como a imagem apresenta, que estão acompanhados de um pequeno picotador. Recebem também um cartão de controle, onde comprova a sua passagem por cada PC através da marca do picote feito com o auxílio do picotador. Pessoal, com o avanço da tecnologia, as corridas de orientação hoje, principalmente as competições que são organizadas pela Confederação Brasileira de Orientação, eles já trabalham com equipamentos eletrônicos. Então o cara não depende mais do picotador para passagem no ponto de controle, certo? Então a passagem dele no ponto de controle é registrada por chip, assim como um corredor de rua que participa de uma corrida, uma maratona, por exemplo, e ao chegar no ponto de chegada, quando ele finaliza a prova, o seu tempo é registrado pelo chip que fica amarrado no seu cadastro. Então, nas corridas de orientação, os orientistas já dispõem de equipamentos eletrônicos para fazer o registro da sua passagem pelos pontos de controle, certo? Isso, pessoal, não impede que a organização disponibilize, certo, um cartão de controle para os atletas, porque se o chip falhar, se ele perceber que o chip não está registrando a sua passagem no ponto de controle, ele vai lá com o cartão de controle e marca o seu cartão com o picotador. Então os prismas nos PCs dispõem do material eletrônico para fazer o registro da passagem pelo chip e também dispõe do picotador para que o cara possa marcar caso seja necessário, certo? O mapa de orientação, pessoal, é um mapa topográfico detalhado, onde é traçado o percurso em que o atleta tem que percorrer e são locados precisamente todos os detalhes da vegetação, relevo, hidrografia, rochas e construções feitas pelo homem, dentre outras. Falar um pouquinho sobre a estrutura geral dos mapas, pessoal. Como no slide ele ficou pequenininho, eu vou botar ele aqui maior para que vocês possam visualizar o mapa melhor. Pronto. Aqui nós temos o mapa, pessoal, certo? Eu vou explicar tudinho o que é cada coisa para vocês nesse mapa, certo? Então percebam vocês aqui, eu acredito que aí na tela de vocês o cursor do meu mouse vai aparecer. Esse triângulozinho roxo aqui, pessoal, lilás, magenta, ele significa o ponto de largada. Então vamos entender aqui como é que vai funcionar a corrida de orientação. Os orientistas, os atletas, recebem o seu mapa nesse tracinho aqui, ó, no início dessa linha, certo? Antes do triângulo, se o cursor do meu mouse não estiver aparecendo para vocês, antes do triângulo no mapa, tem um tracinho. Então, o orientista recebe o seu mapa aqui.
Nessa cartinha aqui do lado, pessoal, que eu vou já explicar para vocês, que é a sinalética, ela traz aqui, ó. Você recebe o mapa a 100 metros do triângulo, que é o ponto de largada. Então, deste ponto aqui até o triângulo são 100 metros. E o ponto de largada é nesse triângulo. A partir daqui, o meu tempo começa a ser marcado. E eu tenho que percorrer todos os pontos no mapa até a linha de chegada. Então aqui, pessoal, eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Cadê o 8? 8 em cima, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cheguei no prisma 20, pessoal, tá aqui, certo? Percebam que do lado da bolinha do prisma tem outro círculo, só que são dois, um círculo dentro do outro. Que isso indica a chegada. E do prisma 20 para a linha de chegada, eu também estou a 100 metros. Assim como na largada, o local que eu recebo o mapa, para a largada eu estou a 100 metros. Na chegada do último prisma, do último ponto de controle, para a chegada você também está a 100 metros de distância. E a partir do momento que você chega no ponto final, depois do 20º prisma, é que o seu tempo é cravado. Então para de marcar a partir desse momento, certo, pessoal? Então percebam vocês aqui que é um mapa bem simples, mas ele traz muitas características de terreno, de relevo. Então dizer aqui para vocês o seguinte, pessoal. Cada cor dessa apresentada no mapa indica uma coisa. Cada linhazinha dessa apresentada no mapa indica uma coisa também. Tem um vídeo no YouTube, pessoal, no canal Orientista em Foco, que ele vai falar sobre os mapas da corrida de orientação e ele fala sobre a ISON. A ISON, pessoal, ela apresenta os códigos e as características de cada terreno, de cada espaço, de cada ambiente. Então, assim, é um vídeo de mais de 1 hora, certo? Eu não vou postar ele para vocês assistirem, mas se alguém tiver curiosidade em tentar entender um pouquinho mais o que significa cada cor dessa no mapa, certo? O que significa cada lista dessa, cada linha, você pode procurar aí no YouTube o canal Orientista em Foco. E no canal Orientista em Foco, pessoal, tem lá nas playlists cursos sobre corrida de orientação, certo? E eu acredito que seja o vídeo 4 ou é o vídeo 5, não tenho certeza absoluta, mas vai ter lá ele falando sobre a ISON e a montagem de mapas. Dentro desse curso, pessoal, o vídeo que ele fala sobre a ISON é o maior vídeo do curso. Então tu procura lá dentro dessa playlist do curso de corrida de orientação o vídeo que tem mais de 1 hora de duração, que é esse que você precisa assistir caso você tenha interesse, certo, pessoal? Mas assim, para nossa disciplina, essa questão da ISON e do mapa, ela não é tão interessante não, certo, pessoal? Ela pode contribuir, conhecimento nunca é demais, certo, pessoal? Mas eu não vou cobrar isso em avaliações e nem nós vamos montar mapas assim, até porque esse tipo de mapa, pessoal, ele é utilizado apenas pelo cara que vai participar de uma competição oficial, certo? No geral, os mapas são adaptados. Então vamos voltar para o nosso slide. E eu vou apresentar para vocês, pessoal, a estrutura geral dos mapas, certo, pessoal? Então eu mostrei ele de maneira ampliada. E agora nós vamos passar por cada ponto do mapa, certo? Área mapeada, localizada no centro da folha, visa apresentar a área a ser percorrida, trazendo informações sobre as características do terreno. Vou ficar trazendo o mapa sempre aqui para frente, pessoal, porque ele é maior, fica melhor. A área mapeada, pessoal, é essa área que apresenta o terreno. Então, a área que possui os 20 pontos a serem percorridos e que apresenta características por códigos, né, por cores, por listras, é a área mapeada. Então, a área do terreno aqui, estou passando o mouse, eu acredito que todos consigam ver, é a área mapeada. E como na definição diz, ela vai trazer características do terreno, do relevo, de tudo, certo? Obstáculos que você tem que passar para conseguir concluir sua prova, certo? Então, área mapeada é toda essa área aqui, pessoal, que estão dispostos a largada, a chegada e os 20 pontos de controle. Vamos para o próximo. Linhas de norte magnético. São linhas que se sobressaem no mapa e visam informar o orientista para onde fica o norte.
Colocar o mapazinho de novo. Aqui, pessoal, as linhas de norte magnético, pessoal, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Aqui dá pra ver perfeitamente. Essa linhazinha bem fininha, azul, ela se sobressai no mapa, ela está em cima, certo? E onde tem essa rosa dos ventos aqui com o norte em cima, pessoal, é onde geralmente onde a linha termina, certo? Então, para que é que serve essa linha, pessoal? Ela vai apontar para o norte. Então, para que você consiga se orientar espacialmente, você pega a sua bússola e alinha ela com uma dessas linhas de norte, certo? Alinhou com a linha do norte, a bússola vai apontar para o norte, e aí você vai conseguir se orientar espacialmente e seguir a direção que você precisa para dar continuidade à sua corrida, certo? Então, estas linhas de norte, elas são muito importantes, pessoal, porque durante a prova elas vão ajudar o orientista a se orientar espacialmente, beleza? Vamos para o próximo componente do mapa. Cabeçalho do mapa, pessoal. Então, o cabeçalho do mapa nós temos aqui 21º Campeonato Brasileiro de Orientação, de 26 a 30 de junho de 2019. Realização: Confederação Brasileira de Desporto, Confederação Mineira de Orientação, certo? Fazenda Paineira, Bom Despacho em Minas Gerais, tal, tudo direitinho. Então, esse aqui é o cabeçalho do nosso mapa. Apresenta informações sobre a nossa prova, certo? O mapa, o cabeçalho. Escala do mapa apresenta informações sobre medidas e distâncias. Por exemplo, no nosso mapa, aqui está a escala, vou até apresentar ele maior. Nós temos a escala aqui na parte inferior e nós temos a escala aqui na parte superior do mapa, certo, pessoal? E ele traz a medida do seguinte: 1 para 10.000, certo? Então, pessoal, os orientistas utilizam a técnica do seguinte: 1 para 10.000. Então, isso aí quer dizer que a escala é 1 centímetro para cada 100 metros a ser percorrido. Ah, irmão, mas tem 10.000 aí? Os orientistas utilizam da técnica do seguinte: pega o valor 1 para tanto, desconsidera os últimos 2 zeros, então vai ser a distância em metros que você vai percorrer. Então isso aí quer dizer o quê? Para cada 1 centímetro de mapa no papel, equivale a 100 metros percorridos de terreno, certo? Então aí você consegue pegar, por exemplo, do ponto 2 para o ponto 3, você bota a sua bússola plana, a régua da sua bússola plana em cima do mapa, e você vai ver, dá 10 centímetros. Então eu tenho que percorrer 1 quilômetro para sair do ponto 2 ao ponto 3. Todo mundo conseguiu compreender? Então esse número aí, pessoal, pode ser 10.000, pode ser 50.000 também, certo? É muito utilizado 50.000, que vai ser 1 centímetro para cada 500 metros a serem percorridos. A escala do mapa. Campo de registro do picote, pessoal. Vou dar o mapa aqui de novo para vocês. O campo de registro do picote, pessoal, são esses 3 quadradinhos aqui embaixo. Percebam, ó, tem aqui R1, R2 e R3. Ah, irmão, mas tem 20 pontos na corrida. Por que é que só tem 3 espaços para picote? A organização entende, pessoal, que o material eletrônico utilizado não vai falhar, certo? E caso ele falhe, você tem essa possibilidade de fazer a marcação do picote de cada ponto de controle, certo? Aí você pensa o seguinte: sim, irmão, mas se eu conseguir registrar o primeiro, o segundo no eletrônico, a partir do terceiro não registrar mais, e eu ainda teria 17 pontos para percorrer. E aí como é que fica? A organização, pessoal, geralmente monta os pontos de controle próximo a alguém da organização. Então aí o atleta consegue informar a organização que está com problema no seu equipamento eletrônico, e esse vai ser substituído antes que ele esgote as possibilidades de picote no seu mapa. Beleza? Vou passar para frente aqui. Cartão de descrição dos pontos de controle, ou cartão de sinalética, ou simplesmente sinalética, pessoal. Apresenta por meio de códigos específicos a localidade e características de cada ponto de controle.
apresenta ainda informações sobre o tamanho do percurso, local de largada e local de chegada. Então, um mapa grande de novo. Pessoal, o cartão de sinalética fica aqui, olhando para a tela, no lado direito da nossa tela. Percebam o seguinte, pessoal. Aqui tem H21A categoria, certo? Distância a ser percorrida, 7,5 km, certo? Do local que eu recebi o mapa para o ponto de largada, que é o triângulo, lembram? 100 metros. E aqui nós temos aí tem o código 105, tem duas imagens, certo, pessoal? Isso aqui, se vocês assistirem o vídeo da ISON no Orientista em Foco, ele vai apresentar cada símbolo desse aí, todos os símbolos ele apresenta e dá o significado de cada um, certo? Então perceba que aqui tem diversos símbolos diferentes, certo? Então tem símbolo para árvore, tem símbolo para pedra, tem símbolo para barranco, tem símbolo para cerca, tem símbolo para tudo. Certo, pessoal? Tudo que você pode encontrar na natureza. Então, às vezes, o teu ponto de controle ele está marcado em cima de uma pedra. Então, a sinalética vai trazer o símbolo da pedra para você saber que o ponto de controle vai estar naquele local, determinado local. Beleza? Então, ele traz aqui várias características da prova, certo, pessoal? Como distância da largada de onde você recebe um mapa para o início da prova, percurso da prova, o tamanho total, distância do último ponto de controle para a chegada e os códigos que o orientista precisa ter ciência de tudo isso aí. Vamos para frente. Características do esporte, pessoal. A corrida de orientação possui característica própria. Qual é a característica própria, pessoal? É escolher e seguir a melhor rota por um terreno desconhecido contra o relógio. Então eu tenho que percorrer todos os pontos marcados no mapa no menor tempo possível. Isto exige habilidades tais como leitura precisa do mapa, então você precisa saber identificar cada ponto da sinalética, cada ponto do mapa, para você conseguir traçar a melhor forma de conseguir concluir o seu percurso. Avaliação e escolha da rota, uso da bússola, concentração sob tensão, tomada de decisão rápida, corrida em terreno natural variado, manutenção do controle da distância percorrida. Então aí são as características que o orientista precisa ter, pessoal. Avaliação e escolha de rota. Irmão, como assim? O mapa não está marcado e eu tenho que seguir todos os pontos na ordem que ele é apresentado aqui no mapa? 1, 2, 3, 4, 5? Com certeza. Só que às vezes, para você sair do ponto 4 para o ponto 5, você tem duas possibilidades. Ou você dá a volta aqui pela esquerda, ou você passa por cima de um barranco. E aí o cara precisa pensar rápido e tomar a decisão. É melhor eu correr um pouquinho mais por fora aqui e chegar no ponto 5, ou me desgastar subindo um barranco para tentar chegar mais rápido, e no final das contas você pode nem chegar mais rápido, pode demorar mais a subida do barranco e se cansar mais. Entendem? Então essa questão da tomada de decisão, pessoal, avaliar a situação e tomar a decisão de maneira rápida, ela é muito importante na corrida de orientação, que isso faz o cara ganhar ou perder uma corrida, certo? Então ele pode ganhar, ele pode acertar, subir um barranco, transpor uma pedra, uma rocha, um negócio assim, e ganhar tempo, assim como ele pode se desgastar e acabar perdendo tempo porque ele cansou mais rápido. A escolha do itinerário entre os PCs é uma opção do próprio praticante. Cada PC é uma meta a ser atingida e simultaneamente é a partida para um novo desafio. Então, cada ponto de controle que eu alcanço, certo? Eu estou habilitado a ir para o próximo, certo? Então, cada ponto de controle é um novo desafio. Para frente. Regras básicas, pessoal. Passar por todos os pontos de controle na sequência estabelecida no mapa. Então percebam vocês aqui o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu ver aqui, tem um aqui. Pronto. 15, 14, 15, 16. Pessoal, percebam vocês
que se eu saísse do 16, fizesse 19, 18, 17, 20, poderia ser mais rápido do que seguir a ordem que está no mapa. Vocês concordam? Saindo do 16 direto para o 19, eu faria um triângulo e estaria na chegada. Mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que seguir religiosamente a ordem estabelecida no mapa. Então, do 15 eu tenho que ir para o 16, 16 para o 17, 17 para o 18, 18 para o 19 e do 19 para o ponto 20. Eu não posso pular, eu estou mais perto do ponto 19 do que do ponto 17. Eu vou logo para o 19 e depois passo para o ponto 17. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que seguir a ordem estabelecida no mapa. Marcar corretamente o cartão de controle, então tem que fazer o registro. Provas oficiais, o cara vai passar do lado do prisma e ele só toca, ele só passa o equipamento do chip próximo do PC, porque lá tem um equipamento eletrônico que faz o registro, certo? Preservar a natureza, pessoal, como todas as atividades que eu venho falando para vocês até hoje, todas as nossas atividades têm que se pautar nas práticas de mínimo impacto, certo, pessoal? Então eu tenho que fazer todo o possível para não desmatar a natureza, certo? Então eu tenho que seguir a ordem estabelecida no mapa e eu tenho que me preocupar também em não estar agredindo a natureza mais do que o necessário, certo? Naquele vídeo que eu passei para vocês na nossa primeira aula através de plataformas digitais, o vídeo de ética e o montanhismo de mínimo impacto, o cara fala lá que nunca é possível realizar uma prática com zero impacto ambiental. Eu concordo, mas nós temos a possibilidade e a capacidade de minimizar os impactos que nós estamos gerando naquela determinada região, certo, pessoal? Então, não podemos de maneira nenhuma desmatar ou degradar a natureza além do que o mínimo necessário para a realização da nossa prática. Pessoal, algumas provas têm outras características. Eu coloquei esse o que mais aí, porque, por exemplo, nas corridas de orientação em grupo, certo? Geralmente é estabelecido que a equipe não se separe. Então isso aí pode ser mais um fator para dificultar a realização da prova, porque nem todo mundo tem o mesmo condicionamento físico. Então percebam vocês que em uma prova de, sei lá, 10 quilômetros, alguém na equipe vai cansar mais rápido do que o outro, certo? E pelo fato de os membros da equipe não poderem se separar, isso pode atrapalhar o tempo que a equipe conseguiria fazer se tivesse a possibilidade de um ir na frente e os outros ficarem para trás, ou de deixar alguém para trás, certo? Geralmente também, pessoal, nas competições, geralmente competições escolares, competições a nível universitário, se estabelece o seguinte: se um cara cansou e ele não vai conseguir concluir a prova com vocês, ele desiste da prova, certo? E pela desistência de um membro da equipe é adicionado um tempo X ao seu tempo final de prova. Aí você às vezes fica pensando, mas vai adicionar 5 minutos no meu tempo final. É melhor carregar um cara metade da prova, o cara cansou, não aguenta mais correr ou corre num ritmo bem lento. É melhor ele desistir e adicionar 5, 10 minutos no meu tempo, ou insistir com ele correndo todo o restante da prova e possivelmente o tempo adicionado no seu tempo final vai ser maior pelo fato do atraso de diminuir o ritmo, certo? Mas desistiu, obrigatoriamente esse cara tem que voltar lá para o ponto de chegada, certo? E tem que esperar a equipe dele chegar lá na linha de chegada, certo? Geralmente isso aí são as regras adaptadas que se colocam nas corridas de orientação, geralmente em eventos nas faculdades, nas escolas, ou em eventos com grupos de academia e coisas desse tipo, certo, pessoal? Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre como adaptar minha corrida de orientação aos mais diversos ambientes. Como eu disse para vocês, eu já participei de corridas de orientação na rua, já participei de corrida de orientação em clubes, já participei de corrida de orientação em parque, certo? Em parque, pessoal, que eu digo para vocês, é um espaço aqui em Juazeiro chamado de Parque das Timbaúbas, ou Parque Ecológico, certo? É um local, um ambiente em meio à natureza, certo? Dentro da cidade, é uma área preservada.
E ela possui trilha, possui campo, possui quadra, possui diversos ambientes, certo? E a corrida foi organizada dentro deste local, certo? Então, todo o percurso da corrida deve ter dado uns 4,5 km a 5 km, certo? Então, é possível realizar uma corrida desse tipo. É possível adaptar também uma corrida orientada, pessoal, ou uma corrida de orientação dentro de um clube, certo? Então já fizemos corrida de orientação também em clubes aqui na região do Cariri, principalmente nos clubes que ficam aos pés da Chapada do Araripe, em Crato, certo? Então já foi realizada uma corrida de orientação lá dentro do Serrano, certo? E essa corrida foi uma das melhores que eu já participei, que foi uma corrida que começou à meia-noite, então no escuro, certo? Tudo demarcado, a organização. Isso era um evento, pessoal, da disciplina de esporte e aventura da Universidade Regional do Cariri aqui na região, certo? E foi realizada dentro de um clube, certo? E o clube ele é atrelado à natureza, ele fica ao lado da Floresta Nacional do Araripe. Lógico que deu trabalho para a organização demarcar toda a área da corrida para evitar que os orientistas, no caso os alunos, se perdessem em meio à natureza, mas dá para adaptar, certo? E dá para fazer também na floresta. Só que na floresta, pessoal, nós temos que tomar cuidado com a questão de para ninguém se perder, certo? Então a pista de prova, a área de prova tem que ser bem demarcada, ou pelo menos as pessoas que estão participando precisam saber se orientar, precisam saber ler o mapa para evitar problemas no que diz respeito a se perder no meio do caminho, certo? Como montar os pontos de controle? Mano, eu preciso fazer aquele prisma laranja com branco e tal, de 30 centímetros direitinho? Não necessariamente, pessoal. Aquilo ali é o que estabelece a Confederação Brasileira, a Confederação Internacional, a Federação Internacional de Orientação, na realidade. Certo, pessoal? Aquilo ali eles estabelecem para provas oficiais. Para a realização de uma atividade prática, uma vivência, uma mini competição, uma atividade de recreação, não sei. Nas férias eu vou fazer uma colônia de férias e eu quero incluir uma corrida de orientação com as crianças, irmão. Eu preciso fazer daquele jeito? Não, você pode fazer o seu ponto de controle de outra forma. Com um pedaço de folha, meio ofício ou uma folha de ofício inteira, de maneira que eles consigam encontrar. Certo? Então não preciso seguir à risca aquela questão de o meu ponto de controle tem que ser montado assim, em TNT, laranja e branco, 30 centímetros e tal. Não necessariamente, não precisa ter o picotador, certo? Geralmente, pessoal, os pontos de controle nós criamos eles com códigos, certo? Então nas minhas corridas de orientação, eu costumo, nas minhas corridas adaptadas que eu faço na faculdade, eu costumo fazer o seguinte, pessoal. Eu monto o meu mapa e os meus pontos de controle vão ser pequenos pedaços de papel em uma determinada cor, certo? Pequeno pedaço de papel com algo escrito, certo? Geralmente eu coloco palavras ligadas à educação física, certo? E eu costumo também escrever elas mesclando letras e números, certo? Então eu utilizo letras e números na escrita e é o código e a equipe tem que passar, ler, escrever no seu mapa e vai para o próximo ponto. Caso não possua uma ou mais bússolas, como devo fazer? E a montagem do mapa, como se dá? Mostrar aqui para vocês, pessoal, um mapazinho adaptado, certo? Isso aqui eu realizo essa atividade na faculdade, certo? É um mapazinho adaptado como se fosse uma caça ao tesouro, uma atividade bem simples, bem fácil de fazer, certo? Vou botar ele aqui em cima e tá aqui. Temos 8 pontos a serem percorridos, certo? Percebam que na parte superior do mapa aqui, pessoal, nós temos 8 linhas, certo? E aqui eu vou fazer o sorteio dos pontos a serem percorridos. Geralmente eu faço, já levo esse sorteio pronto e só digo, equipe 1 você vai seguir essa ordem, equipe 2 vai seguir essa, equipe 3. Então, nessa atividade aqui,
eu costumo fazer a ordem dos pontos diferente. Então o cara não vai seguir de 1 a 8. Ele vai seguir em ordem aleatória estabelecida aqui em cima. Por quê, pessoal? Que se eu colocar para você seguir de 1 a 8, e eu faço geralmente uma distância de largada entre uma equipe e outra, entre 3 e 5 minutos, às vezes, os 5 minutos que a equipe 1 está na frente da equipe 2 é o tempo suficiente para eles ficarem procurando, não encontrou. A equipe 2 chegou, a equipe 1 encontrou o ponto. Então a equipe 2 já vai estar na vantagem porque ele vai ver a equipe 1 encontrando o ponto e vai pegar também. Então eu costumo não coincidir os pontos de largada, certo? O único ponto que eu estabeleço sempre que todas as equipes vão para o mesmo ponto é o último. O último ponto sempre vai ser o último também da sua corrida, certo? Então aqui nós temos um mapazinho simples, não tem um mapa topográfico, então aqui nós temos pistas. Para entrar na faculdade você passa ao meu lado, aí você pensa recepção, você pensa guarita, você pensa a catraca para entrar na faculdade, o portão do estacionamento. Você me encontrará em um local com muitos veículos. Aí coloquei aqui entre parênteses, professores e funcionários. Então nós já pensamos em estacionamento dos professores. Laboratório para aulas práticas das modalidades esportivas. Aí a nossa quadra. E aí nesse ambiente você vai ter que procurar. Certo, pessoal? E sempre eu esclareço para vocês o seguinte, pessoal. O ponto pode estar dentro ou fora do local, certo? Então, lá na quadra, a quadra é bem grande, pessoal. Tem um alambrado imenso, certo? E muitas vezes eu fico da porta da sala observando o pessoal que vai para a quadra. E eu marco sempre, sei lá, se eu coloquei num poste do alambrado. Eu fico observando que a pessoa, à noite ou durante o dia, a pessoa passa procurando, tá de frente com o ponto de controle, tá de frente com o papel e não consegue ver. Certo? Por quê? Tá com muita pressão, porque eu tenho que encontrar rápido, tenho que correr e não consegue encontrar. Certo, pessoal? Então aqui nós temos um modelo básico, bem simples de mapa, certo? Para realizar a prática de corrida de orientação com sua turma, certo? Seja a turma na academia, seja a turma de funcional que você tenha, seja você trabalha numa escola, não sei, numa escolinha de futebol, e essa semana vai ter uma atividade diferente, você pode montar uma corrida de orientação ou para crianças uma caça ao tesouro e desenvolver essa atividade aqui com seus alunos, certo, pessoal? Isso aqui é uma atividade muito, mas muito, muito interessante. Geralmente as academias aqui na região do Cariri, pessoal, costumam na semana do aniversário da academia, ou no mês do aniversário da academia, ou no dia do desafio, que eles pegam 24 horas de atividades ininterruptas e realizam atividades desse tipo, certo, pessoal? Então aí é mais uma atividade que você pode inserir no seu grupo, se você tem um grupo de alunos de personal, se você trabalha num box de crossfit, se você trabalha numa academia e você quer fazer uma atividade diferente com o seu grupo, assim também, pessoal, como as práticas do trekking, que eu já falei para vocês, as trilhas elas são muito interessantes para você realizar com esse grupo que você, digamos assim, que você tem contato nas academias, certo? Marca o final de semana e faz uma atividade diferente com o teu grupo, certo? Planeja um negócio diferente, que isso, como eu falei para vocês, pessoal, as atividades na natureza vão unir mais as pessoas. Então isso é uma forma de fazer as pessoas do teu grupo se conhecerem mais, manterem mais contato e melhorar a interação entre você, profissional, e os seus alunos, certo? E os próprios alunos entre si. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim, pessoal, não falei essa questão de caso eu não possua uma ou mais bússolas, como eu devo fazer. Pessoal, o mapazinho aqui, certo? Eu tenho como fazer o meu mapa também colocando graus de azimuth e distância a ser percorrida, certo? Isso nós vamos fazer na faculdade. Eu vou levar as bússolas e eu vou montar um percurso dentro da faculdade para que vocês possam fazer com a bússola, seguindo as orientações, se orientando pela bússola. Se eu não tenho bússola, eu posso fazer uma atividade de caça ao tesouro desse jeito, pela dica,
certo? Pela pista, o aluno vai correr, a equipe no caso vai correr até o local aqui, então você pode montar um mapa colocando um local amplo, como por exemplo o estacionamento, a quadra, e a equipe vai correr para lá e vai tentar achar o ponto de controle. E eu posso montar o mapa como o último slide do nosso vídeo passado, pessoal, que tinha graus e metros, certo? Então pela bússola você vai se orientar e a bússola a 30 graus, marquei 30 graus na bússola, deixa eu pegar aqui a bússola, bússolazinha na mão, tantos graus, marquei tantos graus na bússola, vou percorrer 100 metros, então vou dar 60, 64 passos duplos. E aí começa a fazer a contagem dos passos duplos até você chegar no local, no próximo ponto de controle, certo? E quando eu monto mapas, pessoal, com graus de azimuth, com direção com direção e distância, a equipe só recebe o primeiro ponto. Então a equipe recebe o primeiro ponto, ele vai sair, por exemplo, da nossa sala e vai percorrer 50 metros a tantos graus. Então ele vai percorrer, chegou no exatamente, se ele seguir a direção correta pela bússola, ele vai chegar no próximo ponto. Aí chegou no próximo ponto, vai ter graus e distância a ser percorrida, e assim sucessivamente. E aí nessa atividade, pessoal, tem aquela questão de conversão de metros em passo duplo, tem aquela questão de fazer a passada no tamanho próximo a quem mapeou, tem a questão também de seguir corretamente a direção que o mapa está indicando pela bússola. Então você precisa saber manusear a bússola e você precisa conseguir se orientar através dela para que você não faça o percurso errado, certo, pessoal? E aí, para finalizar, pessoal, tem a última pergunta e crucial pergunta. Vamos organizar uma corrida? E aí, pessoal, vocês topam a gente realizar, além da nossa atividade para a vivência de vocês, nas dependências da faculdade, vocês topariam que a gente realizasse uma corrida, tentasse bolar um projetozinho aí e fazer uma corrida desse tipo com as turmas do curso de Educação Física? Então nós teríamos a obrigação de organizar um evento desse tipo e nós poderíamos pegar uma turma, um grupo na realidade de cada turma do curso de Educação Física. Então se o nosso curso possui 8 semestres, pessoal, nós teríamos 7 equipes inscritas, tendo em vista que a turma de vocês, o P7, seria a turma organizadora do evento, e aí vocês organizando não participariam, certo? E nós temos pessoas suficientes para realizar uma corrida desse tipo, seja ela nas dependências da faculdade ou não, certo? E aí também a gente pode, pessoal, tentar durante a nossa prática de acampamento, certo? Além de realizar uma corridazinha dentro da faculdade, durante a nossa prática de acampamento, nós podemos também tentar bolar um mapazinho, certo? Simples, e realizar a nossa atividade à noite, durante o nosso acampamento, certo? Nada que vá fazer ninguém se perder, nada que vá... Só uma atividadezinha simples para que a gente possa movimentar um pouquinho mais a nossa prática de acampamento. Certo? Pessoal, a nossa aula de hoje nós não temos atividade, certo? Atividade questionário para vocês responderem aqui no Google Classroom, certo? Deixa eu só concluir aqui, pronto. Nós não temos. Eu espero, eu vou até aumentar um pouquinho aqui. Eu espero, pessoal, que essa nova forma, apanhei muito para o aplicativo, como eu disse para vocês, eu sou meio matuto nessa questão de edição de vídeos, gravar, certo? Mas eu acredito que a interação fica melhor quando eu apareço aqui no cantinho da tela, até botar maior. Pronto. Eu acredito que a interação fica melhor, vocês conseguem me ver, vocês conseguem ter noção do que eu estou falando, vocês conseguem me ver gesticulando e coisas desse tipo, certo? Então... a nossa aula de hoje é basicamente isso.
Depois desse nosso conteúdo teórico, nós teríamos a atividade prática, mas para fazer a atividade prática nós precisamos estar em atividades presenciais, certo? Então nós precisaríamos estar em sala de aula para que eu pudesse explicar para vocês direitinho e tal, como era que nós iríamos realizar essa corrida, certo? Já fica 2 atividades práticas para a gente fazer quando voltar. Primeira de orientação e navegação terrestre, que vocês vão apenas se orientar com a bússola, sem se preocupar com o tempo, só vocês vão ter que se orientar com a bússola, marcar a direção para seguir e fazer a conversão de metros em passos duplos ou de passos duplos em metros. Certo, pessoal? Primeira atividade. Segunda atividade, realizar uma corrida de orientação, certo? Nas dependências da faculdade, como uma caça ao tesouro, uma corridazinha adaptada, para que a gente possa ter uma vivência dessa modalidade e também depois disso, depois que vocês se interessarem pela modalidade, amadurecer a ideia de realizar, quem sabe, o nosso evento até o final do semestre, que se Deus quiser a gente vai voltar para a sala e vamos poder amadurecer essa ideia e quem sabe realizar essa corrida de orientação, certo, pessoal? Eu já estou há mais de 1 ano em Cajazeiras, certo? Trabalhando com a disciplina de esporte e aventura, e ainda não consegui realizar a primeira corrida, certo, pessoal? E, ao meu ver, essa corrida de orientação, a primeira vai ser só o pontapé inicial para que todo semestre eu possa realizar a corrida de orientação e tentar engajar mais o nosso curso de educação física, certo? É mais um evento para a nossa faculdade, para o nosso curso aparecer, certo? Então nós podemos muito bem realizar uma corridazinha de orientação simples em uma tarde, um sábado, um domingo, não sei, a gente pode combinar, no próprio centro de Cajazeiras, certo? Largando, sei lá, do Arena ou largando lá da rodoviária, do shopping e dar uma volta no centro de Cajazeiras, que não é tão grande, certo? Marca os pontos direitinho, uma volta no centro, a corrida com as equipezinhas, 7 equipes, tranquilo. É uma atividade que eu acredito que começando umas 3h30 da tarde, antes das 18 a gente termina. Então é uma atividade simples, certo? Um evento simples que nós podemos realizar. Então quando voltarmos para a sala, certo? Torcer para que isso aconteça o mais breve possível. Nós vamos tentar amadurecer essa ideia e realizar a nossa primeira corrida de orientação aí na faculdade. Beleza, pessoal? A nossa aula de hoje, pessoal, é basicamente isso, certo? Se algum de vocês ficou curioso, se interessou pelo conteúdo, entra lá no Orientista em Foco no YouTube, aqui mesmo no YouTube, Orientista em Foco, o nome do canal, e assiste o curso para corrida de orientação que ele oferece lá. É um curso gratuito, certo? Ele só tem um vídeo que tem mais de 1 hora, os outros vídeos estão ali entre 5 e 10 minutos de duração. Então, se você não tem interesse em saber os códigos da ISON, e como eu disse que isso não vai ser importante para a gente nesse momento, você pode até pular esse vídeo da ISON, que é o vídeo mais longo, é o vídeo que tem 1h15, eu acho. Certo? Então, vai lá no Orientista em Foco e assiste lá, que ele vai falar sobre a bússola de polegar, ele vai falar sobre o passo duplo, ele vai falar sobre a história da corrida de orientação, ele vai falar sobre a técnica da corrida de orientação. Ah, pessoal, eu esqueci de mostrar para vocês a bússola de polegar. Só um minutinho que eu vou pegar aqui o arquivo da bússola de polegar e já mostro para vocês. Só um minutinho. Pronto, pessoal, vou mostrar aqui para vocês uma bússola de polegar. Vou botar ela aqui em cima, aqui, pronto. Essa aqui, pessoal, é a bússola que é mais utilizada por orientistas para a realização das provas de orientação, certo? Ela é uma bússola mais fácil de se manusear. Então essa alça vermelha aqui, pessoal, ela possui um velcro, o cara passa o polegar nela, certo? E a bússola vai ficar pendurada na sua mão, ela vai ficar pendurada no seu polegar, certo? Percebam essa linha vermelha, essa linhazinha vermelha dela aqui, pessoal, é a linha do norte. Então, para o cara conseguir se orientar e se localizar bem e conseguir encontrar o norte da bússola, ele vai alinhar essa linha vermelha com aquela linha azul do mapa, que é a linha de norte magnético, para que ele consiga se orientar espacialmente e a partir daí dar continuidade à sua corrida, certo, pessoal? Então essa bússola aqui é basicamente uma bússola
como aquela bússola plana que eu mostrei para vocês. Pegar ela aqui. Como essa minha bússola plana, certo, pessoal? É basicamente igual, certo? A única diferença é que a base dela é diferente. A base dela não é como essa base da minha em acrílico. Ela é uma base transparente em acrílico também, só que ela não é quadrada. Ela é uma bússola, digamos que mais ergonômica para a utilização do orientista, certo? Ela é mais fácil de manusear, ela é mais fácil de carregar, certo? Ela é mais fácil até, pessoal, para você conseguir calar ela. Calar ela, lembram que o procedimento de calar a bússola é colocar ela em uma superfície horizontal. Então, em uma superfície plana horizontal, essa bússola ela é mais fácil de calar. Como ela vai estar presa no seu polegar, você apoia ela em cima do mapa e ela vai calar com uma facilidade maior, certo, pessoal? Mas percebam vocês que ela é praticamente idêntica à minha. Temos aqui o limbo giratório, temos aqui a agulha magnética que aponta sempre para o norte, a parte vermelha. Temos as linhas no fundo da cápsula, certo? As linhas meridionais, certo? Essa linha aqui, pessoal, também, que você vai alinhar ela com o mapa, é a linha de fé que nós temos na nossa bússola plana. Vou voltar aqui para a bússola. A linha de fé, lembram a linha de fé? Essa linhazinha vermelha com a pontinha branca, que é a direção que nós vamos seguir. Então, é uma bússola, pessoal, praticamente idêntica. A diferença vai ser sua base, certo? Que ela vai ser ergonômica, ela vai tentar... O propósito dela é facilitar que o orientista consiga correr com ela e manuseá-la de uma maneira mais fácil e mais simples, certo? Então, pessoal, é basicamente isso, certo? Nossa aula de hoje nós falamos sobre corrida de orientação. Na próxima semana nós vamos falar sobre corrida de aventura, certo? Como eu disse para vocês, vou falar mais uma vez. Estou tentando ao máximo enxugar a nossa aula, certo? Estou negligenciando algumas pequenas informações do nosso conteúdo. Essas nossas aulas, pessoal, elas são mais curtas porque elas seriam teóricas e práticas, certo? Eu estou tentando enxugar a aula porque eu sei que você sozinho na frente do computador você não rende tanto, certo? Como estaria em sala, certo? Em sala, pessoal, nós teríamos a interação maior, nós estaríamos conversando, trocando ideias e nós produziríamos mais, certo? Então, eu estou dando uma enxugada na aula por esses motivos, além também das nossas conexões de internet, pessoal, certo? Então, da mesma maneira que eu estou tendo dificuldade em postar o vídeo na plataforma do YouTube para vocês assistirem, vocês estão tendo dificuldade para carregar o vídeo e conseguir assistir ele também. Então eu estou tentando enxugar o conteúdo, enxugar o tempo de aula para que vocês tenham menos dificuldade em assistir esse vídeo, certo, pessoal? A gente encerra por aqui. Um abraço a todos e vamos confiar que logo logo nós estaremos em sala de novo, certo, pessoal? Um abraço. Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp até o final da nossa aula, certo? Manda dúvida lá no WhatsApp ou posta aqui na própria plataforma do Google Classroom que eu vou responder na hora. Mano, fiquei com dúvida nisso, nisso e nisso, certo? Então, ficou com dúvida, não guarda a dúvida para a próxima aula, não guarda a dúvida para quando a gente voltar. Aproveita o tempo que nós temos aqui, me pergunta que eu vou ter o maior prazer de te responder, beleza? E pessoal, mais uma vez, da mesma forma que eu fiz na nossa última aula, se vocês estiverem tendo alguma dificuldade, se vocês estiverem achando, Hermano deveria melhorar isso na aula dele, para a aula dele ficar mais interativa, para melhorar, não sei. Se você está achando algum defeito na minha aula, me avisa, fala comigo no WhatsApp, Hermano, faz isso, isso, isso que eu acredito que tua aula vai ficar melhor. Tenta fazer assim, tenta mudar isso, tenta mudar aquilo. Porque, como eu disse, pessoal, nós estamos vivenciando uma fase nova, certo? Nós não estávamos preparados totalmente para isso, nós estamos nos adaptando, tanto nós docentes como vocês discentes. E o feedback de vocês, certo? A opinião de vocês no que diz respeito ao procedimento que nós estamos ministrando nossas aulas, se o conteúdo está sendo repassado de maneira satisfatória ou não, se está entendível, se não está, se eu estou falando grego. Então, é muito importante esse feedback de vocês, pessoal. Então, se vocês puderem contribuir
e me ajudar a melhorar cada dia as nossas aulas, eu agradeceria demais, certo? Então, se tem alguma coisa para falar, se está com dificuldade, se está com facilidade, se está gostando, se não gostou, se prefere daquela outra forma que eu estava ministrando, só o slide aparecendo, sem aparecer minha imagem, não sei. Aí vocês que vão me dizer, certo? Então, se vocês quiserem que mude alguma coisa, avisem que a gente muda, certo? Então, já atendi a primeira solicitação de vocês, estou aparecendo na imagem, não é mais só o slide e o áudio. Eu acredito que isso possa melhorar a nossa interação, certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, mais uma vez eu estou à disposição. Eu vou ficar online aqui até o horário final da nossa aula, certo? E se você não conseguiu assistir esse vídeo no horário da nossa aula, só está assistindo no outro dia de manhã e ficou com alguma dúvida, manda mensagem lá no meu WhatsApp, que assim que eu ver e que eu puder eu vou responder, certo, pessoal? Também estou, como vocês, em isolamento, estou só dentro de casa, certo? Minha caminhada é daqui para a garagem, da garagem para dentro do quarto. E é basicamente isso, pessoal. Nós vamos superar essa fase, nós vamos voltar para a sala. E quando nós voltarmos para a sala de aula, nós vamos ter muitas atividades práticas, certo? Pessoal, só mais uma coisa. Aqui e acolá eu estou recebendo mensagens no meu WhatsApp, certo? Com perguntas a respeito das nossas atividades práticas. Vou ressaltar mais uma vez. Nossas atividades práticas estão mantidas, certo? Estão mantidas. E assim que nós voltarmos para as atividades presenciais, nós vamos fazer um calendário com todas as nossas atividades práticas. Então o acampamento, tudinho está garantido. A gente só precisa que essa fase se resolva, certo? E a gente tenha como voltar para as atividades presenciais. A partir do momento que nós voltarmos para as atividades presenciais, nós vamos estabelecer um calendário com base nas possibilidades de vocês. Então aí nós precisamos sentar e conversar quem pode ir no sábado, quem não pode ir no sábado, quem pode ir no domingo, quem pode fazer a atividade no horário da nossa aula e organizar isso. O acampamento é à noite, de um dia para o outro, né, para a dormida. Quem pode dormir fora de casa, quem não pode, quem tem essa possibilidade, quem não tem. E aí a gente vai organizar essas atividades e todas estão garantidas. Certo, pessoal? Então podem ficar tranquilos que nossas atividades práticas estão garantidas. Certo? Então, valeu pessoal, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.